Olá, tá começando o 121º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela ExpressVPN. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, a Bia Kunze, Garota Sem Fio, também tá por aqui. Tudo bom, Bia? Tudo bem, Marcos? Garota sem fio, fungando como sempre, resfriada de novo. Mas tá todo mundo acostumado, né? Ai, paciência. Garota sem fio, garota com asma. Acho que o pessoal nem se importa mais, né? Às vezes o pessoal fala, nossa, você tava tão ofegante naquele episódio. Asmática, né? Fazer o quê? A parte da asma eu consigo cortar, o resfriado não. É que, na verdade, o resfriado, ele é o gatilho, né, para uma crise. Geralmente, coisa respiratória, né, poeira, mudança de clima. Então, eu tô tendo muito isso porque o pessoal que tá acompanhando tá sofrendo com isso também. Um dia tá 30, no outro tá 15, né? É uma amplitude térmica gigante e eu sou muito sensível a isso. Meu sistema respiratório sofre mais e eu acabo tendo mini crises, né? Então é a vida. Bom, melhoras pra você, Bia, cuida. E eu sei que você tem bastante material de leitura que chegou aí na sua casa. Você pode aproveitar esse tempo para se recuperar e ler, né? O que chegou por aí? Oh, legal! O Francisco Paiva Júnior, editor da revista Autismo, mandou alguns exemplares aqui. Eu quero agradecer muito a ele. Um pouquinho atrasado, porque chegou semana passada, mas eu tava naquela loucura de provas e estudando. Eu deixei, depois eu nem cheguei a abrir direito o pacote, mas agora finalmente tô livre das provas, tô mais tranquila, tô colocando as coisas em dia e tô colocando a minha leitura aqui em dia também. Muito obrigada, Francisco, e quem quiser conhecer a revista, olha, revista de papel, gente, excelente qualidade, papel de primeira, com artigos para você ler. Então, lembra que a gente tinha falado aqui, Marcos, sobre você retomar o hábito de ler coisas em papel mesmo, revistas, né? Então tá aqui, eu já tô começando a minha leitura com essa revista e a quem agradeço demais, recomendo, entrem lá em revistautismo.com.br, link tá na disponível descrição. por assinatura, tá? E eu vou assinar, com certeza. Sim, você pode assinar a cada 3 meses, aí você renova a cada 3 meses e o calendário de publicação é março, junho, setembro. Exato. Dezembro, vai ter o link aqui na descrição e parabéns a ele, todo mundo que trabalha na revista, muito bacana. Legal. A iniciativa de te mandar e de ter a revista, você pode ter a edição digital ou se você quiser receber em casa, tem um monte de opções de frete, inclusive uma opção gratuita, então passem aqui e parabéns mais uma vez para o Francisco Paiva Júnior e todo mundo que trabalha na revista. Eu recomendo a de papel, justamente porque aquilo que a gente já tinha falado, né, sair um pouco das telas, né, aquela leitura acelerada, na telinha do celular, que você lê ali quando está no metrô, enquanto está na sala de espera do dentista. Não, você tem uma revista, você pega lá um domingo, que você está com calma, igual nos velhos tempos, né? Faz o café, senta, escuta os passarinhos lá fora e começa a folhear e ler com calma. Na minha família era assim, domingo tinha aqueles jornalões de domingo que eram gigantes, né? A gente fazia café, tomava, um ficava no chão, outro no sofá, outro na mesa, assim, porque a gente dividia os cadernos do jornal, cada um ficava com um caderno e ia revezando, né? A gente revezava entre a gente. Então, tinha aqueles artigos, né? Os articulistas faziam análises mais profundas. O Jornal de Domingo sempre foi uma revista, vamos dizer assim, além das notícias, né? Sim. Tinha os artigos de opinião, tinha resenhas de livros, de revistas, de livros, debates em geral, com os grandes jornalistas, né, tinham suas colunas no domingo. Bons tempos, a gente precisa retomar isso, sabe? Parar de ficar lendo telinha de celular, aquelas notícias em drops e pílulas, e que você não se aprofunda em nada. A gente já debateu sobre isso nos episódios anteriores, não vou me estender. Mas eu tenho notado uma volta, é só coisa meio anedótica, mas uma volta a esse interesse, a vontade e até o incentivo de fazer a leitura com coisas físicas mesmo. Vi nessa semana o José Adorno, a gente brinca numa fonte. Abraço, Adorno! Jornalista, ele mostrou no Threads, ele voltou a assinar jornal físico, receber na porta de casa ali, né, etc, etc. E o The Onion, que é aquela publicação super famosa e tradicional da internet, é o sensacionalista original, né, que publica
artigos que são ou irônicos ou engraçados, divertidos, que poderiam ser reais, mas são absurdos. Às vezes o absurdo vira realidade. Eles acabaram de começar uma operação para distribuir jornais físicos, eu acho que em Nova York e talvez, sei lá, em São Francisco, coisa assim. E eu acho que é distribuição gratuita. E tem até uma entrevista recente, eu vou deixar aqui na descrição do episódio, eles falando sobre que absurdo que é a ideia de você começar a ter uma distribuição de jornal, impresso, óbvio, em 2024, com o modelo ainda sendo gratuito, a partir de uma publicação de notícias irônicas da web. Muito interessante isso. Então eu tenho notado essa volta, pelo menos do interesse ou do incentivo a leituras físicas. Acho que é uma fuga justamente das distrações de tela, da experiência de você entrar no site, falar que você não quer assinar newsletter, falar que você aceita cookies, falar que você não quer receber notificação. É cansativo hoje navegar assim e receber em casa só com o texto ali prontinho para você ler, que era para ser o objetivo. Acaba sendo mais sedutora essa ideia. Então tô notando também essa tendência. E tinha uma época que estavam distribuindo aqui em Curitiba o jornal Metro, que aliás em várias cidades do mundo eles tinham essa iniciativa de distribuir no trânsito. Eu lembro que quando eu estava em Londres, muito tempo atrás, eu acho que final dos anos 2000, porque foi antes de eu ficar doente, eu lembro que eu estava andando lá e eu recebi um jornalzinho desses na saída do metrô, né? Legal, viu? Ler as notícias e tal. Lembrando que era pré-loucura de redes sociais, existia, era Facebook... E Orkut aqui, morrendo, né, aquela transição. Mas é legal receber uma coisa em mãos e ler. E depois eu recebi um outro jornalzinho no mesmo estilo. E, bom, vocês sabem que eu sou lerda pra caramba, né? Eu comecei a ler. Gente, e era uma paródia do Metro. Eu demorei pra entender que era uma paródia. Eu achei tão genial. Eu devo até hoje ter guardado em algum lugar. Eu tenho as revistas onde eu escrevia, onde eu tinha coluna, eu tenho guardado. Então, possivelmente, eu guardei lá também, porque eu achei sensacional. Eram notícias absurdas, assim, mas... Sabe absurda que não parece absurda, que você acha perfeitamente plausível? Sim. Hoje em dia tem muito isso, né? Você olha essas notícias, você cai na lei de Poe, né? Meu Deus, é tão absurdo, mas os tempos estão absurdos, pode ser verdade. Mas eu, lerda, né, e estamos falando aí de 15 anos atrás, não tinha essa malícia ainda dessas notícias de rede social com duplo sentido, parodiando, né, muito legal. Sinto falta do jornal Metro, não sei o que aconteceu, depois eu vou dar uma pesquisada, ver se ele ainda existe, porque recebia no trânsito, né, eu lembro que tinha até os lugares aqui em Curitiba, ali na Visconde de Guarapuava, parte mais central, ali, Batel, Centro, Rebouças, tinha o pessoal que ficava distribuindo, né? Meu pai saía ansioso, já ele queria um jornalzinho, né? Meu pai gosta dessas coisas. Eu lembro dessa época, eu trabalhava na agência ainda, e começou, e assim, chegou um dia alguém com esse jornal Metro lá, e lendo, que legal, deram no metrô, na saída do metrô. Aí, dia seguinte, umas 3 ou 4 pessoas, daqui a pouco era todo mundo que chegava, e aí começou a acontecer o quê, né? Esses jornal metrô cover, né? Aí você parava no semáforo, você é do metrô, era spam de jornal, 20 jornais lecos, assim, na mesma estética, a mesma dinâmica do metro, que no fim das contas a publicação para acabar vendendo anúncio, né? Mas ainda assim, aí o pessoal desistiu, né? Aí deu uma saturada. Mas concordo com você que faz falta esse tipo de coisa. Eu tenho memórias parecidas disso, de jornal de domingo, a gente assinava o Estadão em casa, tinha o Caderno 2, o primeiro que eu pegava que era a parte de entretenimento, etc, etc. Antes disso, você assina uma publicação, quer dizer que você ou é direita, ou é de esquerda, ou preguiça, né? Então tinha, chegava a Veja no fim de semana, eu lembro, não sei se era na Veja, que era na Veja São Paulo, tinha uma crônica na última página também, que era sempre curtinha e interessante, etc, etc. Então tenho memórias parecidas dessa aí, do momento, ou do ritual semanal da leitura, cada dia tinha uma coisa diferente. E esse sábado eu vou numa região aqui da cidade que tem a Livraria da Vila e tal. Eu sei que lá vendem revistas de papel mesmo, revistas importadas, revistas mais culturais, assim, porque banca de jornal, gente, quando você passa, assim, o que tem lá? Recarga de celular, doce, água, menos coisa para ler. Ou não é verdade? Sim, então, perto do Shopping Morumbi, lá em São Paulo, tem uma banca de jornal que eu acho muito interessante, que não é banca de jornal. Não tem uma publicação lá dentro. É só isso, é cigarro, chiclete, paracetamol, adesivo de carro, carregador de celular, crédito, não sei o quê.
É muito doido isso. Virou só uma mini loja de conveniência no formato do que costumava ser banca de jornal. Exatamente. E eu anotei as sugestões, eu recebi muitas sugestões dos ouvintes aqui de revistas, né? Nesse sábado, finalmente eu vou conseguir dar uma fuçada e semana que vem eu trago para vocês tudo que eu achei. E é isso, gente. Nossa cruzada aqui no área de trabalho é tornar as pessoas mais produtivas e também tirar um pouco desse sufoco de rede social, fazendo coisas que tragam mais valor, né? Que acrescentem mais as pessoas aí como ser humano. Sai um pouquinho dos algoritmos, né? Exato. Sabe uma outra coisa que ajuda a sair dos algoritmos? Olha que transição maravilhosa, hein? Aqueles leitores de livros e tablets feitos para você ou ler ou ter produtividade. A gente fala muito sobre isso aqui. Sim. Recentemente a gente repercutiu por aqui aquele Remarkable Paper Pro, que tem mais cores, tamanho de tablet, etc, etc. Eles fizeram uma mini transmissão para anunciar. E você encontrou, não sei se você encontrou recentemente, mas passou a aparecer na nossa pauta aqui recentemente um canal do YouTube, Artelico. Foi um achado. É um achado. Ele é um canal que começou há pouco tempo, tá? Tô abrindo aqui, no momento ele tá com 947 inscritos só ainda. Mas ele foca em dispositivos com e-ink. Então tem os Onyx Books, tem o Palma, tem os Remarkables. Ele tem todos e ele compara, ele mostra como ele usa. E ele fala de outros assuntos correlacionados a isso também, né? Produtividade, minimalismo, um pouquinho de educação também. Eu ainda não entendi qual que é a profissão dele, tá? Mas ele faz uma gravação com qualidade, ele montou um estúdiozinho assim. Não sei se ele é engenheiro, às vezes parece engenheiro, às vezes ele parece fotógrafo, às vezes ele parece professor. Qualquer hora dessas ele fala, mas ele é muito bom, eu acho que ele é alemão, então... Sim, não é aquele... acho que ele é alemão, né? Então ele tem aquele inglês meio alemãozado, assim. Mas é muito bom o canal, gente, dele. Vocês que se interessam por ink, por telas não convencionais, né? Porque hoje em dia a gente só vê celular. Celular é raro encontrar no YouTube um canal com qualidade a ponto que você possa ver nos comparativos que ele faz, mostrando a resolução das fotos, né, as fontes. É muito legal. Então eu recomendo que vocês passem no canal dele e assistam todos os vídeos. Mas nós vamos comentar especificamente desse comparativo que ele fez, né, com o apanhadão. Pois é, a gente já falou sobre alguns desses aparelhos aqui. Então, o Onyx Books Palma, que tem um formato de telefone, mas é como se fosse... Eu vou falar como se fosse um Kindle para representar essa categoria, tá? Então é como se fosse um Kindle, só que em formato de telefone. Um que a gente não falou aqui ainda, bem de nicho, chamado Big Me Hybrid. Também tem esse formato mais de telefone. Ele comparou esses dois com o Onyx Book Tab Ultra C, que é colorido, com o Onyx Book Go 10.3, que acaba tendo um tamanho maiorzão do que esse padrão aí dessa categoria, o Remarkable 2 e o recém-anunciado que a gente repercutiu aqui, o Remarkable Paper Pro. Ele faz uma comparação entre todos eles sobre qualidade da tela, parte de brilho, quando está sob a luz, quando está sob a luz do sol, etc. E depois ele vai de um jeito um pouco mais aprofundado no Remarkable Paper Pro, na parte de exploração de cor, o que isso significa se você está interagindo ou vendo, né, um conteúdo colorido, que tipo de conteúdo é mais ou menos indicado quando é colorido para você consumir por ali, etc. E também toda a parte de escrita, a experiência de escrita, anotações ali, etc. E em termos gerais, ele diz o seguinte, né, quando ele está comparando o display, ele mostra, ele bem de pertinho ali, né, para você conseguir ver quase a parte reticulada ali da tela. Ele diz que o Onyx Book Go 10.3 tem a melhor exibição de texto e também ele mostra mais para frente que o detalhamento de imagens em preto e branco, ele é de longe o que te mostra com um pouco mais eu quero falar granularidade, mas não é por ser granulado, mas de mais de detalhe ali na imagem. E quando o assunto é cor, aí não tem para ninguém. O Remarkable Paper Pro acaba sendo melhor do que todos os outros, com uma coisa que me chama a atenção é o seguinte, né? Para quem já mexeu com imagem, pensa num GIF que não tem tão poucas cores quanto o 128, mas não tem tantas quanto o 256, que é o máximo de cores que você consegue colocar no GIF. Fica ali nas 200 cores mais ou menos. É mais ou menos isso a qualidade
das imagens. Ele fala que não é para você ver fotografias maravilhosas. Ele mostra o seguinte, tá vendo esse documento aqui? Olha esse gráfico de distribuição gaussiana, de curva, etc. Tá vendo como as cores aqui ajudam você a ter uma ideia melhor do gráfico? Mas não é para você sair vendo foto do David LaChapelle, por exemplo, que, né, lance de cores, né, saturado, etc, etc. O ponto dele é, para parte de exibição de texto, o Onyx Book, quem se sai pior, na verdade, é justamente o Remarkable Paper Pro para você ler texto, porque a pigmentação ali na minúcia acaba ficando um pouquinho vazada, é quase um pixelizado, mas não é. Né? É como se fosse uma impressão meio borradinha, né? Ao contrário do contraste super bom do Onyx Book, né? Então, ele tem um bugzinho ali, né? Ele não é uma tela e-ink verdadeira, né? Mas me chamou a atenção também a questão do amarelo. Você chegou a ver esse bug do amarelo? O bug do amarelo, não. Eu vi ele comparando só a tonalidade das telas em geral, assim. Ele tem um dos vídeos que ele chama atenção, que parece que tem um ghosting de amarelo, assim, de tons de amarelo. Ghosting, sabe quando você transiciona a tela do Kindle e parece que fica um rastro da tela anterior? Não sei se isso assim, é um ghosting, né? Eu vou chamar de ghosting, mas enfim. Isso está acontecendo com algumas cores que deixam um ghosting amarelo. Então, quando você usa cores quentes, assim, vermelho, laranja, essas cores que tem amarelo na composição, ele deixa um ghost amarelo para trás. Não sei se é um problema do dispositivo dele, se é da série mesmo, se é de série, se é bug de software. Então é uma coisa que eu tô acompanhando aí e é meio preocupante, né? Porque se você compra um dispositivo de cores, e isso pode realmente atrapalhar. E como eu vou trabalhar com gráficos, já falei isso para vocês, né? Imagens de lâminas, eu gostaria muito de um display justamente para poder ler esses papers que tem gráficos em cores. Né? O Remarkable Paper Pro parece que me supre isso, mas eu só fiquei preocupada com esse bug aí, porque as lâminas têm bastante cor de rosa, né? Então ia ficar um ghost amarelão, assim, bem feio. Então, não é um dispositivo bem caro, é um investimento, né? Mesmo sendo lançamento e tal, ainda é um investimento alto. Sim. Então eu vou acompanhar essa história aí, vamos ver como é que a empresa vai responder também. Até agora eu não vi nenhum posicionamento. Possivelmente estão investigando, né? Se é o dispositivo dele, se é geral. Não achei por enquanto em outros lugares, eu vou dar uma procurada. Mas ainda é o meu favorito. Apesar dos probleminhas, o Remarkable Paper Pro ainda é o que rouba mais os meus olhos. Mas eu prefiro ter, assim, separar em categorias, né? Um Books Palma, para ler livro mesmo, assim, você carregar por aí, é perfeito. É um celular, né? Você não fica preso só ao Kindle. Lê os livros da Amazon, você tem um monte de outras coisas, né? Então, são duas categorias diferentes que eu acho muito legal e eu gostaria muito de ter. Realmente vai me ajudar. A gente tem muito ouvinte aí que tem TDAH até. A gente já discutiu isso em episódios anteriores, né? Então, ter esses dispositivos mais focados, mais monotarefas, com certeza vai ajudar muita gente a recuperar o foco e a concentração. Boa. Quem, por acaso, já tiver experimentado, tiver tido contato com esses dispositivos todos, mandem as impressões pra gente, para ajudar a Bia a ver o que ela vai colocar na lista de Papai Noel no fim do ano, porque é o tipo de coisa que as impressões de uso de vida real, ainda mais de coisas mais próximas à nossa realidade, sempre ajudam nesse tipo de decisão, e o link para esse vídeo vai estar aqui na descrição do episódio. Agora, Bia, quem mandou para você uma pergunta que a gente pode explorar um pouquinho aqui na gravação foi o Silas Monteiro, que quer saber se você conhece a tal da regra das 5 horas, que dentre outros adeptos tem ali o Sr. Mark Zuckerberg, tem também o Bill Gates, Barack Obama. Já ouviu falar? Você pratica? Olha, eu não conhecia, eu ouvi falar pelo link do Silas, mas achei bem interessante, né? Basicamente, essa tal regra das 5 horas propõe que você dedique até 5 horas da sua semana para aprender algo novo. E eu cheguei à conclusão que eu sempre fiz isso. Eu não sabia que existia uma regra. Mas eu tô sempre aprendendo coisas novas, tô sempre estudando. É uma coisa minha, né? Eu sempre fui desse jeito. E tem muita gente que é assim, né? Eternos curiosos, né? Precisam sempre estar aprendendo coisas. Mas
Você que se sente às vezes meio estagnado, será que não está faltando você se desafiar mais o seu cérebro? Então pode ser interessante. Agora tem tanto curso online, gente, curso bom, né? Desde programação, fotografia. O que não tem de curso online, né, Marcos? Tem muita coisa. Então você aprender uma coisa nova, se desafiar seu cérebro, com certeza vai trazer muitos ganhos para você em todas as áreas, tá? Achei bem legal e o Marcos vai deixar o link na descrição aí para quem quiser conhecer. Claro, Segundo a notícia, grandes líderes como Bill Gates, Obama, Mark Zuckerberg praticam essa regra das 5 horas. Eu acredito mesmo, porque quem tem posição de liderança não pode se estagnar, né? Tem que estar antenado com o que está acontecendo no mundo e adquirindo novas skills, né? Uhum. Eu acho que eu fico sempre, não é cético a palavra, mas tomar cuidado para consumir esse tipo, porque o Obama faz e o Bill Gates fazem e o Mark Zuckerberg faz, eu preciso fazer também porque eu vou ficar igual a eles. Não, né? É que nem querer ler os livros que o Bill Gates está lendo. Ele não é o Bill Gates porque ele lê esses livros. Ele é o Bill Gates porque ele lê muitos livros. E porque ele é o Bill Gates. O cérebro dele, a fiação dele é desse jeito. E o cara, há 50 anos, começou a empresa. São coisas um pouco diferentes, né? Mas é claro que, como hábito, qualquer hábito que te ajude a evoluir, é excelente adotar. A parte, por exemplo, o Mark Zuckerberg, um dos mentores dele é justamente o Bill Gates, né? Então, pode ter passado esse bastão junto aí, mas claro que sim, é positivo você dedicar. E para achar 5 horas na semana, eu garanto que todo mundo que está escutando falando, mas eu não tenho 5 horas. Você tem. Certeza que você tem. Vai no screen time do seu telefone, dá uma espiadinha no resumo da última semana de aplicativos que você passou um tempo ali. Não que seja um crime passar tempo no Instagram. Porém, se você apertar um pouquinho aqui, apertar um pouquinho ali, você encontra 5 horas ao longo de uma semana para você conseguir fazer isso, né? 5 de 168, 5 dá para exprimir, né? Então, é o tipo de coisa que... E o que eu tenho feito é o seguinte, né? Eu converti completamente o meu rastreamento de tempo junto de calendário. Uma coisa que eu não fazia, a parte de calendário no começo aqui do área de trabalho, eu falava, putz, né? Eu sei quais são meus compromissos, etc, etc. Mas é que nem planilha de gasto financeiro. Se você mapear, se você acompanhar, e o quão mais próximo você conseguir deixar da sua realidade, né? Porque se você colocar um calendário das intenções, maravilha. Seria produtivo de manhã, tem a tarde livre. Mas no mundo real não é assim, aí não tem como achar. Mas se você fizer esse mapeamento mesmo, eu uso o Timery, o Toggle e o Timery, né? O Toggle é o serviço e o Timery usa as APIs do Toggle para ter uma interface um pouco mais amigável para fazer esse rastreamento. A partir disso, eu consegui fazer um mapeamento muito melhor do calendário para planejar a semana. O timer é o que já foi, o calendário é o que será. Acho que a gente consegue colocar esse contínuo aqui. Sim. E afinando e refinando quanto tempo eu sei que cada tarefa vai levar, e aí sim você consegue achar esses tempos livres, ou depois do almoço, ou antes do almoço, ou no finalzinho do dia. Então vale a pena investir nisso, não só para você adotar a regra das 5 horas, mas para você reconquistar muitas outras horas no seu dia para fazer o que você quiser, seja trabalhar mais, porque você quer render mais, seja achar um hobby, fazer outra coisa. Então, recomendo esse contínuo do timer calendário. E nos próximos episódios eu vou falar um pouquinho da minha agenda de papel, que eu estou criando um repropósito para ela. Claro que não faz sentido eu usar ferramentas digitais, calendário e tal, para cuidar da minha vida e ter uma de papel ao mesmo tempo. Eu comecei a fazer isso na pandemia para fugir do excesso de telas. Eu tava ficando meio maluca. Eu tava usando muito caderno de papel e agenda de papel porque tava insano realmente o meu uso de telas. Mas agora eu tô ressignificando, acho que dá para usar esse termo, a minha agenda de papel, né? Eu já tava fazendo alguns experimentos e ela vai ser o meu log, né? Então, continuo gerenciando o meu calendário aqui no Outlook, continuo gerenciando minhas tarefas no Todoist, mas de papel, assim, vai ser as coisas que eu fiz. Então, quando acaba a semana, eu já vinha fazendo isso, tentando escrever, fazer um journaling, mas eu faço um retrospecto de como foi a minha semana, o que é muito interessante, porque eu cruzo informações, eu percebo, assim, que oscilações minhas de saúde estão muito relacionadas à rotina, né? Quando eu entro numa rotina muito puxada,
eu descuido mais da alimentação, dou uma descuidada geral, né? Então eu quero prestar mais atenção, assim, no que eu efetivamente fiz, que nem eu te falei, né, Marcos? Ontem eu fui comprar um presente pro meu sobrinho e tal, mesmo com crise de asma, eu inventei de ir a pé, quase 1 quilômetro. Então, eu tava com uma crise de asma, obviamente ali em casa eu tava pior, né? Por teimosia e burrice em mim. Então, eu quero notar essas coisas, entendeu? Então, como é que tava o tempo ontem? Não, ontem tava gostoso pra caminhar, não tava calor, nem frio, não tava chovendo, justamente por isso que eu quis caminhar. E foi uma decisão ruim. Então, essas coisas, o dia que eu molhei meus pés, também passei a tarde com os pés molhados, essas burrices, assim, que eu sei que são burrices, eu quero começar a registrar para eu não cometer mais esses erros. Então, aqui no papel vai ficar o meu log. Ao invés do meu calendário e minha to-do list, vai ser o meu log e a minha not to-do list. Para determinadas coisas tem que ser maior do que a to-do list, para aprender uma vez por todas, né? Exato. Muito bem, agora a gente tem comentado aqui sobre o Notebook LM e o Juliano mandou pra gente o link do Lenis Podcast, que foi uma entrevista interessantíssima. Obrigado a ele por ter compartilhado com a Raíza Martim, que é a líder de produto do Notebook LM. É um papo de uns 50 minutos, que pareceu que passou em 20, tudo bem que eu vi 2 vezes, né? Mas muito interessante o papo. Aliás, descobri essa semana que Shift e o sinal de maior acelera a reprodução do YouTube em incrementos de 0,25 e o Shift e o sinal de menor que desacelera, né? E você consegue deixar até o mínimo ali. Então agora eu abro um vídeo e já é reflexivo. Shift, maior que. Pronto, tô em 2x, tô assistindo ali. Ponto tem entrevista aqui e ela detalha umas coisas interessantes. Né? Eles começaram com 3 pessoas só de engenharia. Até o mês passado tinha isso, essa galera só construindo a função, o Notebook LM, que ganhou recentemente a função de podcasts, e ela falou uma coisa que é interessante da parte do Google Labs, que é o seguinte, o nosso objetivo aqui, a gente não parte da premissa de que temos que resolver problemas, a gente parte da premissa de vamos explorar as tecnologias novas e ver onde dá para encaixar, e aí isso pode resolver problemas, né? A missão deles é um pouco diferente, vira um playgroundão mesmo, por isso chamado Labs, né, óbvio, mas eu achei interessante não ficar com aquele discurso meio de relações públicas. Não, a gente parte primeiro de resolver problemas. Não, né? Brinca, fuça, cria. Deve ser super interessante com a pressão de você entregar resultados, mas super interessante você ter essa redação tema livre todo dia ali para explorar, né? Ela falou sobre como... Ela deu a dica, né, de que vai chegar lá na frente uma forma de monetizar isso. Então vai vir assinatura, vai fazer parte talvez aí do Google... Não sei como é que chama, Workspace, coisa desse tipo, e que a parte de o Google Notebook, ele vinha com um perfil de uso da galera mais de educação, então tanto quem estava estudando quanto quem estava ensinando, e especialmente agora que veio aí a parte do podcast, mais profissionais usando no dia a dia de trabalho para consumir materiais que ia dar trabalho, né, para consumir de outras formas, e ela comentou que no futuro o que eles planejam para a ferramenta inteira é o seguinte, né, você a partir de qualquer input gerar qualquer output, então, pega esse vídeo e transforma num post de blog. Pega esse podcast e transforma, sei lá, vou exagerar, num livro, né? Então essa multimodalidade circular de qualquer input poder gerar qualquer output, ela falou que eles estão trabalhando em você ter mais controle sobre qual que é a saída desse conteúdo, e até ela deu a dica assim, a gente estava aqui vendo, né, colocando um monte de ajuste, uns knobs, né, uns botõezinhos para você girar, e ela falou, não, ia virar um console chato, então a gente está explorando uma outra forma de você ter mais controle sobre a experiência, sobre o conteúdo, da parte de solução de interface, vai ser interessante observar o que eles vão inventar, e deu a dica também de que logo eles estão trabalhando, logo não sei, que eles estão trabalhando num aplicativo, porque hoje o Notebook LM é só uma plataforma web, então vai ser um jeito mais fácil de você criar, interagir, consumir conteúdos no telefone. Bem interessante esse papo. Muito legal. Eu tô colocando nas minhas listas de coisa para fazer essa semana, agora que passou o período de provas, né? E eu sou uma fã, confesso, do Notebook LM. Eu tô cada vez mais fã, vou falar disso mais pra frente no episódio hoje. Eu tenho muita curiosidade de entender esse conceito. Então, eu quero ver essa entrevista mesmo com a Raíza Martim. E quem sabe
criar uma comunidade. Eu sei que tem algumas comunidades aí do Notebook LM que estão surgindo para trocar dicas. E eu acho que a que mais está gerando artigos e comentários e resenhas é essa parte do podcast. Isso realmente é uma bruxaria que deixa todo mundo de queixo caído. E é uma coisa que eu quero explorar mais, né? O algoritmo em si, porque eu tive a impressão, quando eu crio os podcasts dentro do Notebook LM, que ele foca mais nas conversas que eu já tive sobre aqueles tópicos. Tá. Mas a minha amostra ainda é muito pequena para eu ter certeza disso. De repente, os assuntos que eu conversei são os mais relevantes dos papers mesmo. Pode ter sido uma coincidência, né? Então, é uma coisa que eu quero explorar mais com o uso mesmo. Isso vem com o tempo, gente. Eu não vou poder fazer isso, tipo, semana que vem. Preciso usar para dar um parecer. Mas a impressão que eu tive até agora, assim, que os tópicos que o podcast gera, eles dão uma ênfase nos assuntos discutidos no chat. Tá. A confirmar. Interessante. Eu tô... Essa parte de poder ajustar vai ser muito bem-vinda pra mim, porque tá começando a me incomodar um pouco. Vai soar horrível, tá? Mas vamos lá. O otimismo pleno de tudo que eles têm, né? Se você subir... Parece que os dois tomaram êxtase e estão muito felizes em analisar qual que é o LinkedIn de alguém. E aí a pessoa parece que, assim, calma, né? Me dê o conteúdo, não me diga que é legal, me dê o conteúdo, eu decido se é legal, se é interessante, se é empolgante, se é profundo. Então esse otimismo exagerado, às vezes me tira um pouco o foco do que era para ser o assunto, né? Agora que você falou, eu tô lembrando mesmo que eu tava ouvindo, eu criei um aqui de cromatografia gasosa. Eu lembro que a moça falou assim, nós estamos falando de um tópico crucial, que é maravilhoso, cromatografia gasosa. Eu comecei a gargalhar assim quando eu tava ouvindo. Eu brinquei com o Deep Dive, aí o cara vem com o Deep Dive, vamos lá, vamos fazer um Deep Dive em cromatografia gasosa. Eu começo a gargalhar sozinha. Fico com o fone andando na rua e rindo igual uma maluca, né? Imagina. Então esse é sei lá, um dimmer que eu vou reduzir bastante ali, mas tirando isso, é bem interessante. E para quem não testou, vale a pena testar. E o Breno Fortes, que escuta aqui o podcast, tem um canal super interessante no YouTube, mandou pra gente e ele falou o seguinte: fiz um vídeo mostrando como usar o Notebook LM e em seguida publiquei um vídeo com o resultado final. Ele usou um PDF do livro As 48 Leis do Poder, aí ele fez no Notebook LM que girou em inglês, e depois usou a IA do Filmora para fazer a tradução. Vou deixar aqui o link dos dois vídeos, né? Ensinando a mexer e depois do resultado final aí, dele encadear algumas IAs para gerar o resultado final, o podcast em português, basicamente, do resumo e de comentários e de muita empolgação com as 48 leis do poder. Olha, muito legal isso. Você que tem muito livro técnico e precisa... Você não vai ler tudo, mas você domina aquela área, você é um especialista naquela área, você é um professor daquela área. Você não vai conseguir ler absolutamente todos os livros que surgem sobre o tema. Mas, para você poder recomendar a leitura ou buscar posteriormente citações e outras coisas, você pode usar esse recurso para você ter um resumo na sua biblioteca e principalmente comparar pontos de vista entre autores, que eu acho que é uma coisa muito interessante. Né, já que você domina uma área muito específica, eu acho legal focar nos vieses dos autores. Né? Então, essa ferramenta e essa solução que o Breno mostrou, o Marcos vai deixar o link para vocês darem uma olhadinha, eu acho que é uma solução bem legal para esse tipo de problema. Exatamente. E obrigado, Breno Fortes, por ter compartilhado aqui o vídeo. E parabéns pelo canal que você está montando no YouTube. Quer dizer, que você tem, não que você está montando no YouTube. Muito legal. Também nessa pegada de IA, a gente falou aqui sobre o POE, P-O-E, que é um agregador de modelos de IA generativa, de imagem, de texto, etc. E a Mariana Bentivogli falou, Bia, quando você for falar de diferenças entre as IAs, se puder comentar sobre se tem diferença entre usar direto na IA ou no POE, pode ser uma boa, né? Tipo, tem como usar um artifact do Claude no POE? O artifact é aquela interface que você interage com o Claude, pede para ele fazer alguma coisa, ele monta para você um gráfico interativo, um site, ele mostra o código e já mostra isso compilado, montado, não fica perfeito, mas é um começo, um ponto de partida. Né? Então, é o exemplo dela. Tem como usar o artifact do Claude
direto no Paul, porque ela achou interessante pagar uma assinatura só no Paul, se puder usar tudo, né? Exatamente, mais interessante. Eu tô testando todas as IAs aqui. Quem vê as minhas lives lá sabe que eu tô toda hora pulando de uma para outra, para as mesmas tarefas, justamente porque eu quero ver não qual que é a melhor, até porque não existe isso, mas você vai ver que cada IA às vezes se destaca da outra em certos tipos de tarefas. Então, Sim. Eu uso um pouco de todas e estou aprendendo com o uso a escolher melhor qual eu quero usar para fazer uma determinada tarefa. Eu vou falar daqui a pouco dos simulados, né, que eu estou usando para estudar. Vocês vão entender melhor isso. Mas ainda não fiz isso dentro do Paul. Eu estou analisando primeiro elas individualmente, todas no modo gratuito. E futuramente eu vou começar a fazer isso no Paul. E aí eu vou ter uma certeza, aí vou ter um padrão para poder comparar melhor. Tá bom, Mariana? Mas obrigada pela sua sugestão. E aguarde em futuros episódios a gente falando desse assunto novamente, tá? Boa! A minha impressão é que cada uma das ferramentas dos LLMs, cada um dos ChatGPTs, eles vão tentar ao máximo integrar direto na interface ferramentas específicas, exclusivas, para te dar um motivo para você voltar lá. É exatamente o que o Artifacts faz. A gente falou semana passada do ChatGPT, que lançou também uma modalidade para você... É uma ferramenta um pouco mais visual para você editar e melhorar textos, segmentos específicos de texto, código também, né? Até no comentei semana passada, você consegue, durante a edição ali do texto, você consegue, isso aqui vira um título, vira formata como se fosse um post de blog, se você quiser. Então é interessante, apesar da interface eu ter comentado, ele é quase impenetrável, você tem que saber o que você está procurando para conseguir achar, para conseguir usar. Tá um pouco complicado de usar, mas eu acho que cada uma das IAs agora vai tentar ter ferramentas específicas que só vão funcionar lá. Respondendo aqui a dúvida da Mariana, no Paul não tem os artifacts do Claude, porque é um diferencial competitivo para o Claude ter isso só lá dentro, né? Porém, o que o Paul está tentando fazer, ele lançou os previews, que são os artifacts dele, do próprio Paul, só que funciona com qualquer modelo, agora inverteu, né? Eles estão pegando os modelos gerais ali de todo mundo e implementaram uma solução, uma ferramenta de interface deles para funcionar conectado a diferentes modelos. Eu vou deixar aqui na descrição o vídeo de uma pessoa que explorou e comparou o Artifacts do Claude com os previews do Paul. E essa é uma fase que não faria o menor sentido há 6 meses, né? Curioso. E ele mostra que o Claude ainda é um pouco mais eficiente para você montar uma tabela interativa, etc, etc. O Paul ele faz uma coisa um pouco mais rudimentar, mas eles estão começando, né? Então vale ficar de olho nisso. Porém, cada vez mais a gente vai ver funcionalidades específicas da ferramenta, da plataforma, que de propósito só vai ter lá para te levar para lá, né? Que uma API não vai conseguir resolver. Legal. E Bia, sobre o papo da semana passada, que você nos ensinou como aprender qualquer coisa, veio lá do grupo, que se você não sabe do que eu estou falando, conversa com a Bia no Telegram, @BiaKunze, tem os 2 grupos que ela vai mandar um invite para você, porque se a gente deixar o link público, vira um festival de spam, né? Exatamente. Mas o FNND mandou lá no grupo que quem é como ele, né, que é ou já foi professor, sabe que tudo que você escuta aí, tudo que você vê que é mais legal, fica contaminado pelo olhar professorístico, né? A gente vê uma coisa interessante e já pensa, putz, a molecada tem que ver isso. Ou então, nossa, se eu tivesse essa fonte aqui na aula de terça-feira, teria sido bacana. E ele falou que recentemente esteve trabalhando em estratégias de estudo com uma turminha do ensino médio. Então ele falou, lá foi o link do episódio, Bia, que você ensinou todo mundo a como aprender qualquer coisa no grupo da turma, em plena sexta-feira. Ele falou, a molecada precisa ver isso. E ele segue, até querendo saber sobre o Enki. O pessoal aqui não vai muito com a cara do Enki, né? Ele falou em relação ao pessoal do grupo. A gente já fala o que é o Enki, mas deixa só para comentar aqui. Ele falou, tenho muita dificuldade em voltar para as minhas notas e eu raramente leio o que eu escrevo. Normalmente, as únicas notas das quais eu preciso são as muito práticas e imediatas, como o que eu vou falar, fazer em uma aula e coisa assim. Então, nas raras vezes em que eu tenho que voltar para alguma nota antiga, ela costuma ser mais prática ainda, como, qual a sequência de botões para apertar para verificar o jato de impressora da escola. Então, para isso, o Google Keep me serve. E ele segue, né? Até tentei criar um segundo cérebro desses aí no Obsidian, mas foi um fiasco. Por outro lado, a minha ferramenta favorita para estudar é o Anki, A-N-K-I, que além de ser
algo como um hobby, né? Ajuda ele nas aulas, palestra, filme, experiências, dados, fontes, games, tudo vira cartão no Anki. Ele falou que gosta muito dessa abordagem Ankify Everything e de tornar a memória uma questão de escolha. Ele finaliza. Só que eu não me lembro de ter visto algum comentário aqui no grupo sobre o Anki ou sobre o SRS, né, que é o sistema de repetição espaçada, nem na hora de trabalho, nem aqui, nem de passagem. Aqui no grupo também parece que não se discute isso há algum tempo. Bia, por que todo mundo odeia o Anki? Não sei se odeiam. Será que é porque dá trabalho? O que é o Anki? Vamos começar do começo. São os famosos flashcards do nosso tempo, Marcos. Aqueles fichamentos, aquelas fichinhas que você anotava uma pergunta ou perguntava de algum conceito e a resposta ficava no verso e você ficava, você mesmo, tomando de você os conceitos. A vantagem de fazer isso no digital é que o software sabe qual assunto que você tende a errar mais, porque você tem que falar certo ou errado para ele, você não pode mentir para você mesmo, como você faz com flashcards, né? E ele tende a fornecer novamente as mesmas fichas, fazer a mesma pergunta para você dos assuntos que você mais erra. Né? Tem uma regularidade, aí vai de cada software, né? Eu usei o Anki Droid na época que eu estava fazendo vestibular, por quê? Porque realmente eu tinha uma quantidade muito grande de informação para memorizar, né? Depois, anatomia foi interessante, daí eu usei o Quizlet.com, que já tinha decks prontos de anatomia, então eu fiz os meus, mas como tinha muita coisa, eu fiquei com preguiça, estava sem tempo, isso era antes da IA, viu, gente? Lá no começo da pandemia. E então, foi uma mão na roda, me ajudou bastante também. Mas o tipo de estudo que eu faço hoje não é tanto de memorização. Tem algumas coisas que tem que memorizar, mas não faz sentido eu ficar fazendo flashcard para isso, né? É muito mais de análise, de tirar conclusões, é um estudo mais analítico, né? Eu só não estou usando por esse motivo, mas eu já usei e recomendo, mas acho que depende muito do que você vai estudar. Para aluno de ensino médio, eu acho muito legal. Vai estudar química orgânica, por exemplo. Todos os nomes, as nomenclaturas, quantos carbonos tem. É bem legal fazer Anki para isso. Então, eu acho que não serve para tudo. E para mim, pelo menos, eu gosto mais dos autotestes que as IAs fazem para mim, porque é uma surpresa. Não vai ser um cartão que eu já consultei antes. Eu fico tentando enfiar aquilo na cabeça. Qual que é a lei de Coulomb, por exemplo. Você está estudando física lá, né? Eu não preciso ficar repetindo a lei de Coulomb 200 mil vezes, né? Então, para mim, os testes surpresa assim, dos assuntos das IAs estão surtindo muito mais efeito. E muito próximo do que os professores cobram. Mas recomendo sim, gente. Pessoal de vestibular, de concurso, que tem uma quantidade, que vai ter que memorizar coisa, fatalmente, não tem jeito. Use os flashcards que funcionam bastante. Teve um episódio que a gente já falou aqui, que o ChatGPT pode criar os Ankis para você. Lembra que a gente falou disso? Verdade. Tem um tutorialzinho, não me lembro qual que era o episódio, mas se você tá com preguiça de ficar criando não sei quantos flashcards para um assunto, joga lá pro ChatGPT, ele faz para você, ele joga em tabela do Excel, ele faz do jeito que você quiser. Então, fica a dica. Eu vou dar uma outra dica na sequência disso. É o seguinte, no ChatGPT que você cria GPTs customizados, você pode criar um GPT de fazedor de flashcard, é um Anki GPT, Isso. Né? Você treina ele, tem um processinho, você responde meia dúzia de perguntinhas ali quando está configurando o GPT customizado, aí você salva e aí ele vira um link para você sempre que você entrar ali. Você pode falar, sempre eu vou te subir aqui um PDF ou vou te subir anexos, você lê esses anexos e cria para mim 10 flashcards com foco em XPTO e ele vai criar para você. É uma dica bacana. Agora, Bia, uma coisa que não acontece com frequência aqui no nosso podcast é breaking news. Porque entre a gente começar a gravar e este segundo, a Amazon anunciou uma coisa chamada Kindle Colorsoft. É um Kindle colorido. Não, sério? Tá brincando. Ele tem 7 polegadas, usa a tecnologia Kaleido de tela, né, para ter a tela colorida. Vai ser lançado nos Estados Unidos, só por enquanto, em 30 de outubro, fim do mês agora, custando $280. Eu fiz uma conta de guardanapo aqui para ver a proporção entre o aumento de preço, o preço de uma coisa do Kindle nos Estados Unidos e aqui, então aqui ele deve sair se a Amazon mantiver os 4,5 aí
de conversão, deve sair por uns R$1.300, chuta um pouco para cima, 1.400, 1.500, Sim. mas ele usa a tecnologia Kaleido, que são essas que a maioria dos e-inks de cor, que não é ink, enfim, né, tem utilizado, tem 32 GB de armazenamento, tem ali os LEDs, 12 LEDs brancos e 13 LEDs âmbar para fazer enfim, né, a iluminação da tela ali. Então tá aí, a Amazon, depois de muito tempo de ficar um pouco atrás, né, bastante tempo atrás desse mercado, finalmente cumpriu a profecia que todo mundo sabia o que ia acontecer. Aconteceu. Lançou um Kindle colorido. Então, como é Breaking News, a gente tá dando os detalhes do que é. A gente fica aí vendo ao longo dessa próxima semana a reação do pessoal. Já tem aqui hands-on, outro review desse pessoal que recebeu com antecedência. Vou deixar na descrição, mas chegou. Enfim, pelo menos lá fora, né? Vai chegar um dia talvez aqui no Brasil, mas existe, esse é o ponto. Tô vendo no Verge aqui, tem um executivo da Amazon que falou que a tecnologia não estava pronta ainda. Eu não sei se ele fala isso pra disfarçar ou se é um certo desprezo pela concorrência. Tipo, as outras são ruins, a nossa que é boa. Exato. Exato. Não existia ainda porque não era bom o suficiente pra gente. O que tem no mercado não presta, mas agora presta porque a gente tem. Será? Enfim, existe e esse é o ponto. Me lembrou bastante o Books C, né, o Color. Sim. Inclusive no tamanho. O tamanho é bem próximo, 7 polegadas. Interessante, eu tô gostando de ver essa sacudida no mercado dos leitores de livros com tela colorida. Muito bom. E espero que com mais opções o preço comece a cair, né? Porque ainda tá muito cabeludo. Exatamente, também espero. E bom, vai ter link sobre isso na descrição. Agora eu quero falar sobre... Agora voltando, na verdade, também esse papo de tablets, o GoodNotes fez uma transmissão aí faz, sei lá, uma semana para anunciar novidades no GoodNotes 6, que é o plano atual, a versão atual, a assinatura atual. Anunciaram umas novidades bem interessantes, por sinal. Mas antes de falar sobre isso, eu vou agradecer aqui a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando o Área de Trabalho e segue oferecendo um mês de graça para você experimentar o serviço deles. E se você assinar o plano anual, 3 meses de bônus ao final da assinatura por meio do link expressvpn.com/adtrabalho. Se você depende de Wi-Fi públicos na sua vida, seja porque você tem uma vida de nômade digital ou porque você tem uma vida de produtividade móvel, como é o caso da Bia, você se conecta a Wi-Fi que você não controla, que você não conhece e que geralmente são de graça porque os seus dados são o preço ou às vezes é pago, mas ainda assim os seus dados são uma parte do preço da conexão. E com a ExpressVPN você protege os seus dados nesses casos, porque tudo o que você faz, então os sites que você acessa, servidores, aplicativos, serviços, conteúdos, streams, por quanto tempo você faz cada coisa, a partir de que dispositivo, são seus dados. Você diz não, ninguém pode saber, e é isso que acontece com a ExpressVPN. Passa tudo pelos canos impenetráveis da ExpressVPN e nem ela sabe o que você está fazendo. Ela armazena, inclusive, o pouco que ela sabe a seu respeito em memória RAM, para nem ficar permanente ali e ela poder fazer a limpeza de tempos em tempos e ficar tudo protegido mesmo da sua conexão, sem perder em velocidade. Eles investem muito na estabilidade para você que quer ver um streaming, por exemplo, não ficar com qualidade de batata. Você vê em 4K, numa boa, passando, roteando sua conexão por onde quer que seja. E falando em assistir a conteúdos em streaming, se você se conectar ao Max, por exemplo, roteando a conexão na ExpressVPN pelos Estados Unidos, você vê o catálogo de lá. É o que eu faço todo dia aqui, a partir direto da minha Apple TV, que ganhou recentemente suporte a você instalar VPN e já rotear a conexão direto por lá, sem ter que usar AirPlay e coisa assim. Mas antes eu fazia como? Eu usava ou no iPhone, ou no Mac, ou no iPad, e roteava, fazia o AirPlay, roteava a conexão por lá, fazia AirPlay, jogava na TV e assistia esse conteúdo. Por quê? Conteúdos lá fora, os streamings lá de fora, tem catálogos diferentes em relação aqui no Brasil, tem mais, alguns tem menos, mas tem conteúdos diferentes, esse é o ponto, né? E se você está viajando, que nem o Rambo, por exemplo, passou aí um tempinho de férias, se ele quiser uma coisa no YouTube, por exemplo, que só tinha no Brasil, certeza ele ligou a ExpressVPN, acessou e destravou o conteúdo e assistiu ao que ele queria assistir. Então se você for em expressvpn.com/adtrabalho, você tem esse um mês de graça para experimentar, ver como é fácil configurar e colocar em qualquer dispositivo que você tenha, até no roteador de casa, se você quiser. E aí, assinando o plano anual, tem 3 meses de bônus ao final da assinatura por meio do link expressvpn.com/adtrabalho ou pelo cupom ADTRABALHO, só se você entrar no site e quiser fazer o checkout com seu desconto, ou então, clicando na descrição, cai no site já com o cupom aplicado, é só assinar.
Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio de mais esse episódio do Área de Trabalho e pelo apoio a toda a Gigahertz. É isso aí, eu acho que todo mundo já sabe a importância de uma boa VPN. A gente passou por uma experiência recente aqui no Brasil em que muita gente estava usando algumas VPNs esquisitas, umas VPNs gratuitas, e eu vi muita reclamação, né? Nossa, mas que coisa lenta, esse site é muito... Não é um site que é lento, meu cara, é essa tua VPN aí, né, que sei lá. Então é bom você ter um serviço confiável, principalmente se você vai assistir streaming, se você vai assistir YouTube, acessar conteúdos de outros países e você não quer atrasos, quer uma conexão de qualidade realmente segura. Fica aí a dica da ExpressVPN, a quem eu agradeço muito por patrocinar o Área de Trabalho. Obrigado, então, expressvpn.com/adetrabalho garante o desconto. Agora vamos lá. GoodNotes, que é uma figurinha carimbada aqui de recomendações, quando a gente fala de anotações, invariavelmente ele aparece aqui no papo, fez uma transmissão de uns 20 minutinhos aí nos últimos dias para anunciar. Eles relembraram o pessoal de novidades que pintaram recentemente, tudo sem custo extra na assinatura que já existe, né? Então, a parte de desenho ganha um pouco mais de textura, granularidade para você deixar o desenho como você quer. Agora tem proteção por senha em cadernos, anotações também, que era um pedido antigo do pessoal. Ele ganhou transcrição de áudio também em tempo real e eles tiraram a maior parte desse vídeo para anunciar novidades bem interessantes, apoiadas, algumas delas, em IA. Uma que eu achei a mais bacana é a Ask GoodNotes. Então, é tipo o notebook LM, veja só, né? Sim. Você tem lá anotações, tem os cadernos, subiu, imagem, etc, etc. Você fala, GoodNotes, resume para mim esse texto. Ou então, resume para mim este parágrafo, explica esse conceito, detalha isso aqui, cria parte de... Ele tem até quiz, olha só, vamos voltar aqui ao Anki, né? Então, de autoaprendizado. Cria para mim um quiz de não sei quantas perguntas sobre essa matéria aqui. E ele faz tudo para você. E aí tem a partir de imagem, você conseguir fazer para gerar texto. Eles estão trabalhando também em você, sei lá, subir um texto, falar, cria um organograma, cria um fluxograma, cria um mapa mental. Tudo bem que essa é a mente do LLM, mas entenderam, né? A partir desse texto aqui, é uma coisa que ainda vai chegar. E isso está disponível em múltiplos idiomas. Não é uma coisa limitada a inglês, o que é muito bacana. Tem que ver se o desempenho em português vai ser igual ao inglês, que eles certamente testaram mais. O ponto é, já está disponível, o que eu achei bem legal. Eu vou passar rápido aqui nas outras duas, a gente discute isso tudo meio junto aqui, né? Apareceu também o GoodNotes Smart Ink, que é o seguinte, quando você escreve à mão, era que nem caderno, papel e caneta, né? Você escrevia à mão e isso ficava aplicado ali por cima do papel digital. Agora é editável, você consegue... Criou uma anotação ali, fala, putz, agora eu precisava que essa anotação ocupasse um terço do espaço. Tudo bem, você pega o campo ali, reduz a anotação, ela reage ali, é um campo vivo, né, de você reagir. É editável esse texto, a parte selecionável, você redimensiona, você copia, cola pedaço do texto. Ah, putz, escrevi aqui, mas o alinhamento ficou ruim, precisava ser alinhado à direita. Tudo bem, você põe ali, alinha o seu texto escrito à mão à direita mesmo. A má notícia é que este só está disponível nesse momento em inglês. Prometeram para em breve, vai saber o que é isso, trazer para os outros idiomas também. Esse é o Smart Ink. E eles levaram para o GoodNotes aquele Math Assist, o assistente de matemática, que é uma calculadora integrada que entende os seus escritos à mão. Vamos ver se os meus garranchos à mão entenderão também, mas os escritos à mão, e ajuda até em questões de trigonometria, equações lineares também. Também é só em inglês, o que é ruim, mas número acaba sendo uma coisa meio internacional, então já ajuda. E ele faz uma coisa que eu achei interessante, que é o seguinte, a promessa é, analisa o nível de matemática ali da pessoa para sugerir soluções e evoluções que acompanhem esse nível de matemática. Então, se for uma pessoa que está numa matemática mais básica, o que ele vai sugerir, a forma como ele vai solucionar essa questão de matemática é um pouco mais simples do que se for uma equação muito mais complicada. Ele sabe que pode cavar um pouco mais fundo, que vai fazer sentido, provavelmente, né? Sim. Vai fazer sentido para a pessoa. Mas é a mesma coisa, né? Botou um 2 mais 2 igual, ele joga ali um 4. Isso tudo também funciona com o Ask GoodNotes, com o Smart Ink, então tudo funciona meio junto ali, sem acrescentar na assinatura, pelo menos agora, ainda é só a assinatura do GoodNotes 6. Achei bem bacana isso tudo.
Muitas dessas coisas eu uso no Samsung Notes, né? Resumir segmentos, traduzir trechos. O problema desse tipo de ferramenta é quando a gente está falando de coisas escritas à mão. E quando você está digitando, maravilha. Mas no meu caso, embora as minhas anotações sejam organizadas, eu numero os tópicos, eu uso muita abreviação esquisita, que só eu entendo, isso é um problema. Eu já tive esse problema com as IAs aqui, eu não sei como resolver, porque eu tô na aula, eu tô anotando correndo e eu não posso perder tempo, eu não vou deixar de usar as minhas abreviaturas, né? Uhum. E outra coisa é que depois, quando eu volto para aquele assunto da aula e eu vou realmente estudar, eu complemento as informações de aula no mesmo documento. Então eu puxo seta, aí eu uso cores diferentes para colocar observações, adicionar informações, e não fica uma coisa linear, bonitinha. Não sei se a IA vai conseguir entender isso, né? E se você faz mapa mental, mapa conceitual, naquele jeito caótico, será que a IA vai conseguir entender isso? É uma dúvida que eu tenho. Eu gostaria de ver pessoas que usam o GoodNotes, que não usem estilo de anotação de blogueirinha, né? Sabe aquelas aesthetics lindas, instagramáveis, assim, que aquilo lá é impossível, fica lindo no Instagram, fica lindo nos shorts, mas na vida real aquilo lá não é produtivo. Então eu queria ver com anotações da vida real, se isso aí realmente funciona. Notas escritas à mão, em aula, aquela bagunça, ainda que seja uma bagunça organizada como as minhas. Eu tô tentando, como eu falei, tô fazendo experiências com o IAS aqui e infelizmente não tá dando muito certo, não. Eu acho que ele não tá entendendo que eu puxo nota pro lado e que eu puxo para cima e puxo seta. Acho que as IAs estão melhorando, ainda vão melhorar com relação a handwritten notes, né, que são as notas escritas à mão. Embora para digitar, se você digita suas notas, eu acho que isso aí vai dar um boost na sua produtividade inigualável. A parte do Quiz, então, é muito legal. Nossa, o Meta Assist eu acho que é a mais incrível de todas, né? Vocês que estudam exatas, aí não tem daí esse problema de anotação de aula, né? Vocês ficam ali resolvendo problemas. Então, com certeza, é uma coisa que eu gostaria muito de ver no meu sisteminha aqui também, um Math Assist bem esperto que nem esse. Bem bacana. Claro que, assim como tudo, para quem usa, conte pra gente a experiência de vida real dessas coisas, porque às vezes é diferente aqui da expectativa, mas ainda assim muito interessante. Agora, Bia, se prepara, porque essa semana você vai receber 1 bilhão de vezes o link do Kindle colorido, tá? O Douglas B. de Rosa acabou de mudar. Marcos, conta aqui pra Bia. Obrigado a ele por ter compartilhado. Então, vai ser uma coisa recebida algumas vezes aqui. Pelo que eu tô vendo, a Amazon, ela anunciou a atualização em toda a linha de Kindles. Então, o Scribe também, etc, etc. São atualizações mais pontuais. Mas novidade mesmo, é claro que fica aí. E é interessante, né? Ontem a Apple anunciou o iPad mini novo, hoje esse Kindle. Quem sabia do lançamento um do outro para anunciar meio junto, né? Ou depois, ou antes de propósito, mas rolou isso aí. Agora, voltando a falar um pouquinho sobre o papo de IA, eu vi que você tinha passado batido por mim. Não é uma polêmica, não é uma briga, mas um desentendimento conceitual sobre o impacto da IA. Quem apareceu com isso foi o... Eu vou assassinar o nome dele, tá? Me desculpem. Daron Acemoglu, que acabou de receber, ser laureado como o Prêmio Nobel de Economia, e ele publicou um texto em maio desse ano dizendo assim, não acreditem no hype da IA. E ele fala sobre como, se você escutar os líderes da indústria, vai parecer que a IA vai mudar a vida de todo mundo, etc, etc, etc. E ele usa ali uma matemática, bom, ele é economista, então ele escolheu não. Ele explora números que sustentam a teoria dele de que, calma gente, não é isso, seria melhor até investir na forma da IA otimizar o trabalho, porque não é substituição, que é o que vai fazer as coisas seguirem em frente, ela tem o potencial de transformar o setor, mas não acreditem no hype de que vai mudar tudo. Esse é o ponto dele. E você me enviou reações do Maxwell Tabarrok, que é um pesquisador da Dartmouth College, e também uma repercussão disso do Pedro Burgos, lá da Invest News. Eles falando, e o Pedro Burgos fala assim, né? Gente, o Demis Hassabis, né, que é da DeepMind, e o John Jumper, né, os dois acabaram de ganhar o Nobel de Química por terem trabalhado em uma IA que vai acelerar assim, anos-luz o desenvolvimento de medicamentos, né?
Um outro fator que você não consegue medir, né? Muito dos ganhos de produtividade, o Pedro segue, né? Acontecem na parte pessoal, mais do que das empresas. E isso fica muito mais difícil de medir, né? Tá construindo em cima aqui desse contra-argumento do Maxwell Tabarrok. Em cima desse argumento, não é mais pessimista, mas é um realismo duro do impacto de IA. Eu quero entender de você, Bia, o que te chamou a atenção sobre isso? O que você acha? Tá mais do lado do Darren, que fala calma gente? Tá mais do lado do pessoal que fala calma nada, calma você. Olha o potencial que isso tem, sim senhor. Onde você fica nesse ponto? Eu tô do lado do Pedro. Produtividade de quem? Obviamente ele deve estar falando do lado dele, de pesquisador, que pelo que o Pedro trouxe, ele é uma máquina de produzir papers científicos, ele publica 5 por ano e com um número alto de citações. Ele não precisa de IA. O Pedro brincou com isso, eu achei muito engraçado, porque realmente o homem é uma máquina de produzir papers, eu acho que ele realmente está fazendo pouco caso disso. Mas, bom, eu posso falar por mim, assim como o Darren pode falar por ele, né? Acho que você já resumiu bem, Marcos. A IA não é só produtividade pessoal, né? Então, métodos empresariais, rotinas de produtividade, assim, na parte científica, na parte farmacêutica, na parte médica, não dá para diagnóstico, né? Nossa, não, são muitos ganhos, então é difícil você falar assim fatalmente que o impacto da IA na produtividade não é lá grandes coisas. Então eu acho que é muito nos olhos dele, da vida dele, o que está impactando para a vida pessoal dele, do que efetivamente num campo maior. E o que eu tenho a dizer ao Darren é que não acreditem no Darren, acreditem na Bia e olhem os resultados que a Bia está mostrando nas lives lá. Eu não sou uma máquina de produzir papers, eu tenho uma vida pessoal, eu faço outras coisas e eu só quero que o meu trabalho renda mais para que eu tenha mais tempo para fazer outras coisas. Descansar mais, lazer, leitura, passeios, ter um pouco mais de vida pessoal com o mesmo nível de produtividade que eu teria trabalhando, sei lá, 12 horas por dia. Para mim, o verdadeiro ganho no campo da produtividade pessoal é esse. Fazer mais em menos tempo. Só isso. Tá? Agora, realmente, parabéns ao Darren Acemoglu pelo seu Nobel. E, olha, ele já é uma IA, uma máquina de produzir papers. É claro que a gente vai deixar aqui na descrição o link do texto do Darren, do contratexto do Maxwell e também da repercussão aqui do Pedro Burgos. E eu quero já emendar, Bia, justamente nisso que você falou sobre como a IA está te ajudando, né? Porque você até divulgou no grupo que você terminou as primeiras provas aí do semestre, tá meio assustada com a forma como a IA te ajudou, nos simulados que a IA fizeram para você, cobriram tudo o que caiu, mas não da forma ideal. O que isso quer dizer? Bom, ano passado eu comecei a estudar por autotestes usando as IAs. Se vocês voltarem no tempo e ouvir os nossos podcasts, eu falei que já foi uma mudança muito drástica, mas com baixa precisão, né? As perguntas ainda eram muito simplórias e não existia o notebook LM, gente. Não existia ainda IA lendo papers, lendo PDFs adequadamente. Ainda estava tudo muito no início. Então eu posso dizer que de um ano e meio para cá a mudança foi muito grande e a qualidade geral de resposta aos prompts está fantástica. O que eu fiz? Quem acompanha as minhas lives vai saber melhor. Uma hora eu estou no Claude, outra hora eu estou no ChatGPT, outra hora eu estou no Copilot. Então eu uso cada IA com um objetivo diferente. Então quando eu estou fazendo um trabalho, e os trabalhos que eu fiz, eu entreguei, todo mundo assistiu como que eu compus os trabalhos, eu uso o Copilot. Por quê? Porque eu não peço para o Copilot fazer o trabalho para mim, gente. Fazer o trabalho para mim. É evidente. O que eu faço? Eu pergunto as coisas do trabalho para ele e o Copilot ele coloca as fontes para mim. Então eu vou lá nas fontes, vejo se ele não alucinou, né? Vejo se a fonte é boa, porque às vezes ele usa uma fonte que não é muito confiável. Então eu estava fazendo um trabalho sobre POPs, né? Que são os poluentes orgânicos lá. E ele me deu o link da Sabesp, que trata a água, então é um link relevante. Tratados internacionais, Ministério do Meio Ambiente. Então são fontes boas
Essas eu usei para o meu trabalho, né? Peguei trechos aqui e ali, e aí sim, eu costurei aquilo com as minhas palavras, usando a minha composição de texto, a minha personalidade para escrever. Então, fantástico, e para esse tipo de trabalho eu realmente recomendo o Copilot, desde que você não seja preguiçoso, vá lá nas fontes, porque tem fonte ali, tem site esquisito, você fala, não, eu não vou usar isso aqui não, me dê fontes melhores, né? E se as fontes não estiverem de qualidade, você mesmo adequa o seu prompt e fala para ele, procure site assim, assado, sites de governo, Tratado de Estocolmo, vá nesses lugares aí e me traga informação só disso aí. Aí ele vai e faz o que você pediu. Então, funciona muito bem e o Copilot é ótimo para checar referências e usar as referências. Agora, na hora de estudar para a prova, olha, eu tive resultados um pouco diferentes, tá? Eu usei os meus livros, PDFs e papers no Notebook LM, que foi a melhor experiência disparado de aprendizagem. Por quê? Porque ele estava usando as referências que o professor deu, né? Uhum. Então, é tudo muito objetivo, vai direto ao assunto, mas tem que tomar cuidado, porque às vezes tem livros muito grandes e muito detalhados, e na hora de fazer os simulados, ele ia lá me perguntar da rebimboca da parafuseira. Então, certamente não ia cair na minha prova, né? Então, eu adequei o prompt. Eu falo, olha, me faça uma prova. Deixa eu pegar um prompt pronto aqui. Faça uma prova de múltipla escolha aqui para mim sobre fundamentos de cromatografia gasosa, tendo em mente um aluno de biomedicina iniciante na área. Ótimo, então ele já vai pegar o livro, ele já vai na parte de fundamentos, ele não vai nos aprofundamentos. Uhum. Aí eu falei assim, é importante cobrar conceitos básicos como E isso eu fui a partir das informações do professor, o que ele focou em aula e o que eu perguntei para ele, desse livro aqui, o que eu tenho mais que estudar? Ele falou, estuda isso. Beleza, então é um filtro. Então eu coloquei, é importante cobrar conceitos básicos como quando utilizar cromatografia gasosa, B, tipos e aplicabilidade, C, instrumentação, gases de arraste e seus requisitos, E, por fim, princípios físico-químicos de separação. Então, eu já peneirei, né? Já falei para ele o que ele tem que cobrar. Uhum. Então, fica muito mais fácil. Então, minha dica é para usar o Notebook LM, coloque parâmetros, mas tenha em mente que ainda assim vai aparecer questões e vai perguntar quantos milímetros que tem a coluna de não sei o que. Pô, mas tá dentro do que ele pediu. Tá, mas o professor não vai pedir quantos milímetros tem uma determinada coluna. Então, eu vou dar nota 6,5 pro Notebook LM para fazer simulados para provas, tá? Aí eu fui também fazer a prova de imunologia clínica, e eu usei o ChatGPT, o Claude e a Maritaka AI. Olha só. Olha. Por que eu escolhi a nossa Maritaka AI? Porque, ela sabe usar bem base de dados brasileiros, né? Ela foi feita também com essa ideia. E é um assunto que eu tinha que estudar muito por manuais técnicos do Ministério da Saúde. E tendo hepatites na história aqui, olha, tem hepatite A, B, C, D, E, tem um monte de hepatite, mas não interessa todas essas, e tem algumas que só tem lá no Oriente Médio. Obviamente, eu não preciso saber delas, né? Então, a IA automaticamente já sabe que as hepatites que eu quero são as de maior relevância no Brasil e no sistema público brasileiro em especial. Ela e o ChatGPT tiveram resultados bem parecidos, tá? Só que os dois tiveram um certo problema, assim, com questões repetitivas. Fazer a mesma pergunta de uma maneira diferente, né? Por exemplo, qual a cor do cavalo branco do Napoleão? Ele já dava a resposta na pergunta. Eu falei, não, peraí. Poxa. Aí depois ele perguntava, quem que é o imperador que tem cavalo branco? Quem? Então, mas eu respondi isso na outra questão, né? Então, isso foi um problema, assim, de elaboração, realmente, de simulados, né? Lembrando que eles não tinham base de dados, né? Igual o Notebook LM. Então, eles podiam avançar pela web também para compor a prova. Mas aquilo que eu falei sobre o que era a prova, que é um estudante de biomedicina, né? Dei os parâmetros e falei o que tinha que ser cobrado. A sorologia das hepatites e tal. E nesse ponto, na parte de sorologia de hepatite, eles se foram muito bem, mas com essas repetições e às vezes questões fáceis demais, questões meio óbvias com a resposta na pergunta. Então, eu vou dar nota 7
para Maritaka e para o ChatGPT. Quem que tá faltando agora? O Copilot eu não vou dar nota, porque, como eu disse, eu não usei para simulado, eu usei só para fazer trabalhos, porque eu acho que é onde ele se destaca mais, tá? E eu já não vinha tendo bons resultados com os simulados do Copilot, porque ele alucinava demais. Ele me dava a resposta errada, então eu meio que não sei em que fontes que ele ia, mas eu acabei deixando de lado e uso ele mais para fazer só trabalho mesmo e pesquisa de fontes. Aí, o Claude. O Claude, gente, eu não tenho palavras para dizer a minha felicidade. Porque ele é maravilhoso demais. Eu mandei o prompt aqui, né? Faça uma prova de múltipla escolha sobre testes sorológicos, imunologia clínica para estudantes de biomedicina, tendo como base os tópicos. Precipitação, aglutinação, tá. Aí eu falo, elabore 30 questões de múltipla escolha com 5 alternativas cada, onde apenas uma é correta. No começo, eu não falava para fornecer as respostas. Aí o ChatGPT, ele fez o simulado dando a resposta já na pergunta. Eu falei, não, mas pera, deixa eu refazer meu prompt aqui. O Claude não. O Claude, desde o início, ele montava o simulado, aí ele mandava a pergunta para mim, você quer que eu forneça o gabarito? Depois, sem eu pedir. Uhum. Isso me deu a ideia de começar a falar nos prompts das outras AIs para fornecer o gabarito. Então eu falo assim, elabore 30 questões de múltipla escolha com 5 alternativas cada, onde apenas uma é correta e forneça o gabarito no final. Aí o Claude falou assim, vou elaborar uma prova de múltipla escolha, serão 30 questões, e fornecerei o gabarito no final. Aí o que ele fez? Ele fez a prova e disse que ele elaborou ela no artefato em separado. Olha que interessante, ele criou um documento para mim com a prova. Então, se eu quisesse imprimir, eu fazia em separado. Nossa, isso foi uma sacada que só ele teve. E depois ele me pergunta, você quer que eu coloque o gabarito aqui ou num documento em separado também? Caramba, ele foi o único que teve essa sacada. Aí eu comecei a fazer isso nas outras, mas foi uma bagunça, porque uma não dava o número das questões, ele fez as 20 questões sem numerar e jogou o gabarito no final, tive que ficar numerando manualmente tudo. Eu acho que foi o ChatGPT que fez isso. E olha que eu tô usando For, hein? Ele deu umas pisadas na bola, assim, que, poxa, não era pra estar assim, né? Mas o Claude, eu vou dar uma nota 9 para ele. O único probleminha que ele teve foi essa questão de, às vezes, repetir questões. Mas eu acho que o tópico era estreito demais para um número tão grande de questões, então ele precisou realmente ser repetitivo, isso eu estou avaliando melhor. Mas não era um repetitivo assim de qual a cor do cavalo branco do Napoleão, sabe? Era um repetitivo, mas é interessante, porque desde que eu não faça no mesmo dia. Ele faz a mesma pergunta de uma forma diferente. Então, se eu quiser revisar depois, faz sentido aquela pergunta que eu fiz antes, né? E eu fazer um novo simulado e fazer aquela mesma pergunta, só que de uma forma diferente, para ver se eu realmente aprendi no primeiro simulado, né? Então, nos meus próximos simulados, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um simulado conversando a respeito das respostas e eu peço para ele fazer um outro baseado nos assuntos que eu errei mais. Vamos ver se eles vão se sair bem fazendo isso, mas eu vou dar um 9,5 pro Sonnet, né, o 3,5, Claude, que realmente ele tomou iniciativas de fazer a prova, entender que a prova é um documento em separado, né, não jogar simplesmente as perguntas no chat, e a qualidade das perguntas foi a melhor, e eu realmente, na prova de cromatografia, eu fiquei meio assustada, porque as provas de múltipla escolha, eu tive a sensação que o professor fez no Claude também. Eu falei, tinha uma lá sobre ionização. Eu falei, meu Deus, mas é a mesma pergunta. E a outra também. Se bem que o assunto de fundamento, às vezes não foge muito. Qual que é o fundamento de cromatografia tal? Qual que é o fundamento da cromatografia tal? Então o professor ele foi bem objetivo nas questões também. Mas eu fiquei naquela, que vontade de perguntar para ele se ele fez a prova na IA. Mas eu não vou fazer isso, né? A gente fica em boca fechada, não entra mosca. Então, deixa quieto. Mas o Claude realmente me ajudou demais. E até a prova de múltipla, que estava bem difícil. Não eram provas de múltipla escolha igual o Claude fez. Eram provas que tinha gráfico para analisar. Isso complica um pouco aqui no formato de chat, né? Mas tinha gráfico para analisar e tinha aquelas questões lá que,
Item 1, item 2, item 3. O 1 e o 2 estão corretos. Então, eu vou fazer mais questões nesse estilo também. Legal. Questões de verdadeiro e falso, para ampliar um pouco. Isso é o tipo de coisa que a gente aprende depois que você faz a primeira prova do professor. Porque você aprende o estilo dele, o que ele gosta de perguntar e como que ele faz as perguntas. Então, quando você entende isso, você consegue trabalhar melhor os prompts, né? Pena que eu não posso ficar com a prova, né? Senão eu pediria para AI para fazer uma prova no mesmo estilo. Mas vocês que estudam para concurso, para vestibular, Enem, é muito mais fácil. Você pede para fazer as provas, faça no estilo Enem. A AI, seja qual for, é o que mais tem na internet, né, gente? É Enem. Tem simulado, tem videoaula, tem material. Então, fica muito mais fácil para estudar. Agora, quando você não conhece o professor e você faz a primeira prova dele, assim, é ali que fica mais ou menos esclarecido o tipo de prova que você vai criar em formato de simulados depois. Então, minha eterna gratidão ao Claude, que realmente foi quem fez as questões que mais me ajudaram a ir bem nessas provas. Excelente. E o que você aprendeu da parte de, talvez, engenharia de prompt, de formas de explorar isso, que você não sabia antes de você ter feito essa leva de estudos e que agora vai virar padrão para você seguir interagindo e estudando, seja qual for com a IA, mas talvez seguir investindo mais no Claude. Que te ensinou sobre interagir com LLMs para a prova que você não sabia antes? Que você já tem que saber o assunto, já tem que ter estudado, assistido às aulas para fazer prompts melhores. Porque se você faz... não sei nada sobre isso, então mas eu vou pedir para ele fazer uma prova. Não dá, você tem que dar os parâmetros, e principalmente no notebook LM, que tem um calhamaço de informação e ele não vai saber filtrar os dados de um livro, por exemplo. Um livro é bem denso, né? Não usei meus materiais de aula, não usei slides, eu usei os papers, os PDFs, as coisas que os professores deram para o notebook LM, né? Então, a bibliografia que eles passaram e tal, mas mesmo assim, você tem que falar o nível de aprofundamento, falar que um estudante de medicina, biomedicina faz uma diferença, porque ele entende que é um estudante de curso superior, então eu vou fazer as perguntas assim, né? Eu falo que é uma iniciante no tema, então ele também não vai se aprofundar demais. E... além de você já ter estudado e já saber os assuntos, é bom perguntar para o professor, assim, principalmente se for livro, o que é importante focar. Dê essas dicas para ele, né? Mostre de preferência os capítulos e as coisas. Não, foca nisso. Já joga isso, os tópicos e subtópicos lá no seu prompt, que vai ficar muito mais fácil. Excelente. Claro que para quem tiver perguntas ou reações, ou dicas até para ajudar ainda mais a Bia a otimizar isso aí, vai em gigahertz.fm/feedback e manda, porque eu acho que esse é um dos assuntos que as pessoas mais curtem quando a gente explora aqui e que todo mundo vai se ensinando e complementando essa parte de estudos, ainda mais com a ajuda de ferramentas tipo essas, que a cada 3 dias aparece uma novidade que muda tudo. Daqui a pouco o ChatGPT lança um GPT Studator que vai fazer a Bia falar, com você agora foi 9,75. Studator. E aí a Anthropic lança um modelo novo, versão nova do Claude, que tá para sair, que esse é o Sonnet 3.5, tá para sair o Opus 3.5, que vai ser gigantescamente maior a quantidade de parâmetros. Saiu hoje, né, a história de que enquanto o Sonnet 3.5 tem 175 bilhões, o Opus 3.5 vai ter 100 trilhões, o que é inimaginável. Então vamos ver o que isso vai significar na prática. Então dá até pra gente ir atualizando isso. No seu próximo semestre, quando você for fazer isso, eu tenho certeza que vai estar tudo diferente. As notas vão ser diferentes, vai ter ferramenta nova que nem existe hoje em dia, um modelo novo Coringa aí que vai ter aparecido, que vai ter arrebatado todo mundo. Então esse é um mercado bem dinâmico, o que é ótimo. Exatamente. E, bom, lembrando que eu fiz as P1s, né? Agora virar P2 eu vou melhorar bastante os meus prompts, eu vou adequar os estilos das provas. E tô curiosa para saber como é que vai ser. E vou contar para vocês. Então vai ter parte 2 desse podcast, tá? Porque todos eu fiz o mesmo estilo, né? Questões de múltipla escolha, 5 alternativas, onde uma é correta. Então eu vou pegar questões assim, estilo de concurso, assim, vou fornecer para as AIs e vou... faz nesse estilo aqui. Vamos ver se ele vai... Principalmente o Claude, que eu tô bem otimista. Aliás, falando nisso, Marcos, lembra que a gente comentou num episódio do teste de QI?
das LLMs. Sim. Engraçado que o resultado que eu tive bateu muito com aquele gráfico, sabe? O Claude é bem espertinho. Ele se você pegar como os alunos de uma sala de aula, assim, o notebook LLM, ele é aquele nerd que sabe tudo, mas não tem muita malícia, assim, não tem muito traquejo, sabe? Agora o Claude não, ele é aquele aluno esperto, que pega as coisas rápido, que toma iniciativa. Pô, ele já falou, não, vou gerar um artefato com as questões da prova para você. Então, ele é realmente esperto, tá? Então, eu não diria para vocês escolherem um ou outro. Usem os dois, mas usem em situações diferentes, porque os dois são muito bons. Excelente. E o Claude é da Anthropic, e a Anthropic está com uma campanha muito interessante. Começaram a anunciar em podcast agora. Aliás, Anthropic, patrocínio@gigahertz.fm. Mas eles começaram a anunciar em aeroporto também, e tá no São Francisco um banner enorme assim, Anthropic. É a empresa que não tem todo aquele drama. Tirando um sarro com a OpenAI, né? Que faz gente embora, volta, demite, sai, não sei o que lá, funda empresa nova. Então, estão se posicionando aí como os anti-OpenAI. Então, achei interessante. Mas, bom, para achar os links dos vídeos, das repercussões, de tudo que a gente comentou aqui ao longo do episódio, inclusive desse Kindle colorido aqui, que eu tenho certeza que a Bia tá olhando agora com uma aba aberta aqui da minha esfadinha, gigahertz.fm/ADTrabalho/121, ou nas notas aqui do episódio no seu player de podcasts. Obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio do episódio de hoje. Obrigado a vocês que avaliam, que recomendam e que ajudam o Área de Trabalho a chegar cada vez mais longe. E, é claro, a você, Bia, por semana após semana, ajudar todo mundo aqui, inclusive eu, a ter uma vida cada vez mais produtiva. Eu que agradeço você, Marcos, pelo convite para participar desse projeto maravilhoso. Nossos patrocinadores, agradeço especialmente a ExpressVPN por viabilizar o projeto e também aos nossos ouvintes que estão sempre mandando dúvidas, comentários, sugestões, pautando os nossos episódios, mandando links, aplicativos para a gente dar uma olhadinha, produtos que estão saindo como o novo Kindle, e vocês podem participar lá dos nossos grupos do Telegram, o Produtividade Móvel e o Mundo Sem Fio. Basta mandar uma mensagem para mim lá no @BiaCunze, mandando a sua dica, a sua pauta, ou pedindo diretamente os links dos grupos para mim, que eu mando para vocês. E também vou mandar o link do meu projeto Work and Study With Me, que é um canal do YouTube. Eu tô sempre estudando, sempre que eu sento para fazer uma sessão de estudos, eu abro uma live e tá tudo lá, gente. Então, as minhas sessões de estudo desse semestre estão todas registradas. Vocês vão saber exatamente o que eu tô fazendo e o que eu tô usando para estudar, tá bom? Boa. Para quem queria um jeito de começar a adotar a regra das 5 horas aí na sua semana, estudar e trabalhar com a Bia pode ser uma alternativa, claro, que também tem na descrição aqui do episódio. Bom, para falar comigo, MVC Mendes no Instagram e no Threads também. Apresento por aqui o A Fonte com o Felipe Espósito às segundas-feiras sobre notícias e repercussões do mundo da Apple, e o Área de Transferência com o Guilherme Rambo e o Gustavo Faria, nos querido Cocatec, com as repercussões mais abrangentes aí do mundo da tecnologia. Apresento para a Alura o IA Sob Controle, um podcast que é, claro, sobre IA. De quarta-feira tem entrevista, sexta-feira tem notícia, a gente tá com muito orgulho desse projeto lá na Alura. E escrevo todo sábado para o Mac Magazine, no último fim de semana, sobre como o Prêmio Nobel se rendeu à IA. A gente repercutiu isso na semana passada, eu falei um pouco mais aprofundadamente. Vai ter link na descrição. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês, e a gente volta na quarta que vem. Beijoca sem fio a todos e até semana que vem.